Eu vou chamar o nosso conferencista, com quem a comissão organizadora teve um carinho especial, né, de estar escolhendo alguém que faça esses diálogos, problematizando, né, a questão de direitos humanos, igualdade, lutas contra o racismo, preconceito, né. Então, já vou chamar Saulo Fernandes, né, que vai ser o nosso interlocutor hoje pela manhã. Trabalhando com itinerários terapêuticos de moradores de um quilombo do Agreste de Alagoas, com o objetivo de analisar a atuação política da atenção básica nesse território. Realiza pesquisas e projetos de extensão na área de psicologia social, com ênfase na luta da garantia de direitos de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e movimentos de luta por terra. Tutor do programa educacional PET, Núcleos de Estudos do Seminário Alagoano, NESAL, que tem como objetivo realizar pesquisas, projetos de ensino e extensão aliados a demandas sociais e políticas de comunidades tradicionais, dos movimentos de luta pela terra do Agreste de Alagoas. Então, seja bem-vindo aqui à sua casa, né? A gente sabe que você é de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, e já passo a palavra imediatamente para você fazer a conferência. Bom dia a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, primeiro agradecer o convite, né? O Rodinei já colocou que minha família, na verdade, eu necessariamente não, mas minha família, né? Toda a ancestralidade da minha família é de Florianópolis, né? Minha avó, meus parentes todos, então fico muito feliz de estar aqui também por isso, né? De certa forma também no território ancestral, né? Que o povo que eu trabalho, né? Que são os povos indígenas e quilombolas, eles se vinculam muito à ideia de ancestralidade, né? E quando a gente começa a se tornar parte do lugar que a gente estuda, trabalha e age em conjunto, parece que a gente vai se tornando parte também dessa comunidade de destino, né? Que não é a comunidade de nascimento, mas é uma comunidade de destino, que se distingue também de mim, em certa forma, e por muitas formas, né? E aí, eu fiz um processo para a gente discutir um pouco hoje, e essa mesma mesa bem, vamos dizer assim, com muitas entradas, né? A gente podia trabalhar, na verdade, essa mesa está sendo trabalhada em todo o processo do Congresso. Até você pegar o resuminho do Congresso, você vê que está bem discutindo nessa mesa. Mas eu vejo que as palestrantes anteriores, né, eu, infelizmente, não vi a palestra de ontem à tarde, mas da Cida Bento e da professora Zanerato, né, se alinham muito com o que eu vou falar. E é isso legal, né? Porque a gente começa a perceber que a psicologia está construindo um espaço comum, né? No território nacional, né? Quer dizer, eu nunca conversei com a Cida Bento, não conversei com a Zanerato, mas, em certa forma, a gente está conversando, né? No sentido das demandas políticas, éticas, né? Que a nossa profissão e o nosso saber, no sentido dos nossos conhecimentos psi, estão dialogando, né? E, para iniciar, né, eu fiquei pensando, vou falar sobre a mesa promoção de igualdade social, inclusão, lutas contra o racismo, a discriminação e o preconceito, né? E aí estou eu aqui, como pessoa, né? Mas mais do que como pessoa, também como parte de um grupo, né, social e político, né? Eu sou um homem branco, estou nessa mesa. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente fizesse reflexão são essas implicações, né? Que eu acho que no texto da Djamila Ribeiro, e aí o feminismo negro, eu vou discutir um pouco, assim, como que ele consegue, de forma precisa, nos desconstruir, né? Colocando várias categorias políticas, sociais, subjetivo-políticas, né, importantes para a gente pensar nossos lugares, né? Então, eu estou aqui como psicólogo, né, também professor, branco, homem branco. Então, esse é o primeiro ponto, se localizar, né, e falar desse lugar. Acho que a gente precisa fazer isso. A pergunta da professora para Cida Bento na primeira conferência, né, como construir um espaço onde a gente possa pensar uma ética do viver entre os nossos povos, né, dessas relações que se implicam em gênero, raça, etnia, classe, sexualidade, religiosidade, geração e outras que o colega colocou há pouco aqui no manifesto, né? Também bacana, né, o manifesto ser antes dessa mesa, muito bom. Como que a gente faz? Primeira coisa é a gente se localizar, né? Primeiro ponto importante é a gente se localizar como sujeito, né? E como sujeito não em sentido de indivíduo, mas qual o grupo que eu carrego para pensar as estruturas sociais e políticas que estão implicadas nas relações que a gente produz, né? Tanto no campo social, como no campo político, quanto no campo subjetivo político, que a gente pode chamar também, tá? Então, acho que a primeira reflexão é essa, e saber falar desse lugar também. E quais afetos que esse lugar vai trazer, né? Eu sou, a todo momento, interpelado pelas minhas alunas, pelos caciques, né? Também pelas lideranças quilombolas, no sentido de falar, quem é você nesse território, né? E aí a questão, acho que é a gente saber lidar com essas afetividades que são esquecidas, que foram esquecidas, né? Abandonadas, né?
não sei se o termo voluntário, mas com um desejo de abandonar essa memória larga que faz parte do nosso território. Eu vou discutir um pouco isso também, essa ideia de uma memória larga. A gente não pode pensar as coisas no campo do imediato, né? As relações presentes no nosso país, esse ódio sendo criado, ele já estava sendo constituído, acho que desde quando a gente se constitui enquanto nação, né? No processo de colonização, o colonialismo presente na gente. Então, mais ou menos, essa vai ser a minha tentativa de fala, tá? E aí eu quero tensionar realmente esses lugares no qual a gente pertence, se produziu, se socializou. Isso não quer dizer que a gente não possa se desfazer dele, mas há uma estrutura social, né, hierárquica no nosso continente, no mundo, que às vezes nos ata diante disso também, sabe? E aí acho que é nesse momento que a gente vai ter que reivindicar, como a colega colocou, para os marcos regulatórios, sabe? E lutar para que esses marcos regulatórios, né, dos direitos humanos, eu vou discutir também um pouco a ideia do que seriam esses direitos humanos, que é uma conversa bem controversa, vamos dizer assim, que é interessante, mas é controverso, a gente pensar esses marcos regulatórios para pensar nossa prática também enquanto psicólogo, né? E aí agir diante desses marcos. Pensando num Brasil que ontem, né, votou contra uma comissão de direitos humanos, né, uma comissão da ONU, né, em relação à possibilidade do Lula, né, se candidatar enquanto presidente. Então, a gente está dentro de um país onde essas ideias de direitos humanos, né, uma organização das Nações Unidas é desrespeitado diretamente pelo judiciário, né, que está totalmente coligado, de certa forma, em uma estrutura política, né, mais ampla. E nós estamos nesse meio, entendeu? Porque nós estamos lá como psicólogo, eu sou paranaense, eu saí de Maringá, do Paraná, para ir para Alagoas trabalhar, né? Isso é muito bacana, como esse território nacional permite a gente transitar. Mas, ao mesmo tempo, para que existisse esse território nacional, existiu muita violência. Para a gente estar aqui falando a língua portuguesa, num país onde tem mais de 218, 220 línguas, né? Houve muita violência para que isso acontecesse. Então, a gente tem que resgatar esse aspecto da violência, resgatar esse histórico de violência vivido, estruturalmente, que nos forja, sabe? A gente vive numa relação com a violência cotidiana, né? E que nos faz subjetivamente, né? Nos torna sujeito, né? Político, está presente em tudo isso. E também queria colocar também aqui na minha fala, já lembrando que ontem foi um dia bem difícil, né? Para mim, também não só pela questão da discussão sobre a comissão da ONU, que foi desconsiderada no nosso país, mas também a Conceição Evaristo, né, que estava aí concorrendo ao seu prêmio, não é prêmio não, a cadeira da Sociedade Brasileira de Letras, né? E aí recebeu um voto, né? Foi um voto que ela recebeu. E eu vou até falar dela no meu texto, porque a Conceição Evaristo ela tem a capacidade de trazer narrativas que são silenciadas, né? Então recomendo, quem não leu ainda a autora, tem um livro muito bacana que se chama Olhos da Água. É bem legal, né? Ela é uma professora, escritora, negra, né? E que traz uma narrativa outra para a gente pensar o que é o nosso país também, né? Faz emergir outras narrativas que são silenciadas. Mas isso foi só uma introdução para a gente iniciar a nossa conversa, tá? Eu vou controlar meu tempo aqui para que a gente possa conversar depois, abrir um espaço para debate, que eu acho que esse momento é um momento de debate, né? Não tem como a gente só falar, né? É importante a gente debater, principalmente. Mas, primeira coisa, tem um texto do Martim Baró que eu gosto muito, que foi lançado há pouco tempo no Brasil pelo professor Lacerda, Fernando Lacerda, da Universidade de Goiás, que chama Guerra e Saúde Mental. Eu li esse texto e o Martim Baró vai retratar da guerra em El Salvador. E quando eu comecei a ler o texto, eu comecei a me encontrar muito no texto. Falei, nossa, como esse texto ele é brasileiro, ele é alagoano, ele é do território do interior onde eu vivo, né? E pensando que a gente se constitui nesses lugares, nesses territórios. E ele aponta e eu acho que mostra o cenário nacional também nosso. 3 aspectos do que constituiu a guerra. Eu falo, então quer dizer que nós estamos num estado de guerra e eu não sabia, né? De certa forma, ele desmascara isso para a gente. O primeiro aspecto que ele coloca é a ideia da mentira, né? A proliferação de mentiras, né? Por todos os lados. A gente vive, e acho que não é esse cenário nacional atual só escancarou mais do que a gente já vive anteriormente, tá? Eu não estou colocando que isso aconteceu agora, não, já está acontecendo há muito tempo, nessa memória larga. Mas é uma mentira, né, proliferada sobre nossos povos, sobre nossas epistemologias, sobre nossas capacidades de ação, sobre as tecnologias sociais criadas no cotidiano das nossas populações. E me parece que a gente sempre se coloca no lugar, né, nós como psicólogos, num espaço de dizer para o outro o que ele deve ser, dizer para o outro como ele deve viver, né? E isso é muito perigoso, porque esses povos já sabem como viver, têm suas tecnologias, têm suas capacidades, né? E eu acho que essa proliferação de mentiras também, em certa maneira, obstrui, né, o campo das outras perspectivas epistemológicas, de outros conhecimentos, né? Outro aspecto que ele coloca que eu gosto de pensar é a ideia da naturalização da violência. E aí eu acho que coloquei agora há pouco isso já, né? Como a gente naturaliza os aspectos da violência cotidianamente. E isso tem a ver muito com como a gente foi forjado, né? O que é a América Latina, né? Quem somos nós?
onde se constituiu, né, nossa produção de sujeito. Que sujeito ou assujeitos são os latino-americanos, né? Então, a gente vai pensar eu acho que quando vai discutir modernidade, a gente entrar diretamente na discussão de colonialidade, daqui a pouco eu vou entrar nisso, para a gente pensar quais categorias são centrais para pensar a nossa subjetividade, a formação, né, subjetiva política da América Latina e dos brasileiros. E eu acho que a categoria de raça e etnia ela se torna um campo muito central, né? Porque a modernidade não existiu sem um outro processo, que é a colonialidade, né? O processo de colonização das vidas. Tá? E aí eu também vou entrar nos direitos humanos daqui a pouco falando disso também, apontando que os direitos, enquanto lá na Europa Ocidental os direitos humanos estavam sendo constituídos, e esses direitos humanos tem que se pensar quais direitos humanos, né? Principalmente os direitos humanos individuais, né? Eurocentrados, aqui na América Latina nós estamos construindo os desumanizados, né? Nós estamos produzindo um campo de desumanização geral, para que os direitos humanos em outro continente surgissem, né? Então, é desse lugar que eu quero falar, o de dentro, a partir de onde nós vivemos. E nós temos que fazer esse resgate. Isso que eu estou falando não é novo, não, gente, né? Eu entendo que eu não estou colocando uma coisa nova para vocês. Na verdade, a psicologia latino-americana já faz isso há muito tempo, a psicologia já vem retomando, mas acho que tentando trazer isso. Mas agora é uma hora de retomada, principalmente porque há um levante dos povos, né, e de outros grupos sociais que já estão apresentando para a gente, falando, olha, a psicologia não está dando conta disso, como nós vamos dar conta dessas situações? Tá? E o outro aspecto que ele coloca também é o esquecimento. Aí eu acho interessante como, no Brasil, 2 anos após a abolição do processo de escravização dos povos, né, afro-indígenas, o discurso era, 2 anos após, o discurso era como um dia o nosso país promoveu a escravidão. Né? 2 anos após, há uma tentativa de apagamento, né, de um esquecimento desejado por todos nós. E esse esquecimento ele é refeito cotidianamente, esse esquecimento, né? Porque quando alguém vem discutir raça e etnia, me parece que essa discussão cabe apenas aos grupos étnico-racialmente marcados, como se eu não fosse marcado étnico-racialmente, né? Diante dos privilégios que eu carrego, né? Então, é o que fazer com isso, entendeu? Reconhecer o privilégio, o brasileiro reconhece fácil. Todo brasileiro sabe que o Brasil vive o racismo, né? Que a discriminação está presente no nosso cotidiano. A questão não é que isso existe, mas o que fazer com isso, entendeu? E aí acho que é um ponto que a gente tem que começar a se reconhecer e pensar o que fazer, né? No sentido que as próprias, né, os espaços dos direitos humanos, né, os marcos regulatórios estão aí para nós. Mas por que a gente não se encontra com eles? Quando nós estamos na política pública de saúde, um território quilombola, por exemplo, a equipe de saúde fala, beleza, vamos trabalhar com a saúde da população negra. Todas as terças-feiras a gente atende os quilombolas, né? Essa é a resolução, entendeu? Tipo assim, é a solução que a equipe quer dar. Tipo, nas terças-feiras a gente atende a população, né? Então, será que é isso que a gente está pensando em como promoção de igualdade, né, racial, no território negro? Né? E é claro que esses profissionais tiveram uma formação precária também. Pergunto a vocês, quem de vocês aqui leu textos, discussões sobre raça e etnia, gênero, né, sexualidade, na sua formação? Percebe que a nossa formação ela tem uma formação muito problemática também nesse sentido, né? Me parece que é muito pessoalizado ainda. E aí um ponto que eu quero chegar no final da minha fala. Nós temos que criar políticas institucionais que garantam isso. Porque senão é o professor Saulo que discute quilombo, é o professor Alessandro Soares dos Santos que discute na USP relações étnico-raciais, é o professor... E aí fica essa coisa, sabe, como se fosse um pessoal, né? E aí você vai conversar com os estudantes também, você vê que os estudantes negros, por exemplo, estudam esse tema, se debruçam muito sobre esse tema. E por que os estudantes brancos não se debruçam? Né? Porque não é do meu interesse, não tem a ver comigo, mas será, né? Será que o forjado o seu forjar, né, a forma de você ser no mundo, não está nessa negação desse outro diretamente, que foi o que fizeram conosco, né, enquanto Latinoamérica? Um direito humano em um lugar e a produção dos desumanizados em outro. Né? E para existir essa Europa necessitou da gente existir. Na verdade, o europeu só apareceu, né, o branco europeu só apareceu porque existiu esse outro lugar. E aí não tem como pensar em modernidade sem pensar em colonialidade. É impossível. E é interessante que quando a gente discute filosofia moderna, a gente discute psicologia moderna, eu gosto de fazer uma brincadeira com isso. Uma brincadeira no sentido de uma inversão, né, de signos. Quando falar moderno, sempre tem que colocar na tua cabeça colonial. Filosofia colonial, psicologia colonial. É bacana, porque nessa inversão a gente desmascara rapidamente algumas questões. Né? Me parece que a gente toda hora está assim, invisibilizando esse outro lado do mesmo fenômeno. A gente olha para a modernidade, mas a gente às vezes é incapaz de olhar para o colonialismo. Porque ele vai implicar o não esquecimento. E quando implica o não esquecimento, ele obriga a gente a entrar como sujeito político enquanto grupo que nós carregamos. Quais grupos nós carregamos ali? E aí vai tensionar, vai causar medo, aflição, angústia, vontade de esquecer. Né?
que eu acho que o nosso país faz isso toda hora, a gente esquece, 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 ou joga para o outro, né? Então, acho que o Martim Baró cabe bem nessa fala minha inicial. E lembrar também que esse ódio produzido, esse conservadorismo produzido no Brasil, né, a gente, às vezes, vai falar dele, a gente sempre retoma Auschwitz, tal, né, o extermínio lá, nazi-fascista, não desconsiderando isso, com certeza, não desconsidero. Foi um genocídio, com certeza. Mas eu acho que a gente, no latino-americano, tem uma experiência muito mais anterior a essa, né, que foi o processo de genocídio dos nossos povos, da violência que a gente vive até hoje. Né? A Cida Bento trouxe os dados dos jovens negros, né, sendo exterminados, que os dados que ela trouxe ele é mais alto quase que a guerra do Afeganistão, entendeu? Então, assim, esse genocídio está aí. Mas percebe o nosso esquecimento? A impossibilidade de pensar numa memória larga. Quem fala em memória larga são os indígenas bolivianos. Eles dizem que não tem como pensar a realidade deles sem pensar nessa memória alargada, né? Quer dizer, uma memória extensa, né? Porque, por exemplo, esse modelo que nós estamos fazendo aqui é um modelo jesuítico, né? Se eu tivesse nos grupos onde eu trabalho, não ia estar assim, não, sabe? A gente já está em roda. Entendeu? É interessante isso, porque é um modelo que percebe que essa memória larga, ela vai se refazendo, né? Se refazendo. E esse espaço, em certa forma, como se eu estivesse aqui proferindo uma ideia, uma verdade, né? Fazendo, né, esse espaço de catequização também, né? Então, esses modelos metodológicos nossos são bem atrasados, sabe? E os povos, eles trabalham com modelos muito mais avançados que os nossos. Só que a gente é incapaz de ver, porque se a gente vê, nós somos obrigados também a aceitar, entendeu? Toda a violência que a gente já viveu e produziu. Mas acho que o momento é esse também, entendeu? Perceber que a gente faz isso, né? A gente produziu esse lugar. Tá? Mas vamos continuando com as ideias que eu propus para a gente. E aí, assim, pensando nesse espaço da morte, né, da violência enquanto campo da morte, tem um autor que eu gosto bastante, que eu comecei a ler ele, um autor, se não me engano, é do Camarões, mas atualmente mora nos Estados Unidos, que é o Achille Mbembe. É um autor africano, mas mora nos Estados Unidos, né, acho que camaronense, acredito, não tenho certeza. Mas ele é bacana porque a gente discute muito quem o Foucault, alguns autores franceses que eu acho que são super pertinentes, super mesmo. Mas o Mbembe ele faz uma ressignificação de alguns conceitos Foucaultianos interessantes, né? Que a gente discute muito a biopolítica, né? A produção do viver, do controle das vidas. Aí o Mbembe fala, olha, no lugar de onde eu venho, o que existe é a necropolítica, a política da morte. E ele vai começar a discutir um pouco essas ideias. Tá? Então é bacana porque não é desconsiderar esses autores, ao contrário, eu acho que não é isso, como também não é desconsiderar a psicologia, não é essa a nossa função. Né, como psicólogos, por sinal, né, mas, na verdade, é como pensar essas psicologias, esses conhecimentos com outros horizontes também. Outros projetos civilizatórios, outros projetos de sociedade, né, e outros projetos de felicidade, né, que estão em jogo. Certo? Eu acho que quando uma pessoa dos movimentos sociais, de variados marcadores, se apresenta e fala, eu estou querendo ter um reconhecimento e quero ter recursos para que a minha vida siga em frente, o que ela está falando, eu quero que vocês aceitem meu projeto de felicidade, que não é um projeto hegemônico, né, que se desvirtua desse projeto hegemônico. Né. E aí eu acho que é nesse diálogo, eu queria trazer o Mbembe por isso, porque ele possibilita essas inversões. Sabe? Vários textos dele ele possibilita essas inversões, apesar de dialogar com Deleuze, de dialogar com Foucault, mas ele inverte, sabe? Ele tem essa arte antropofágica, que é uma arte presente no nosso território, né? A capacidade de comer o outro, né? E se potencializar com o que há de melhor no outro. Né? Por que a gente tem que ficar sempre com o pior do que sobrou disso tudo? Né? É claro que eu entendo por quê, porque tem uma estrutura social, né, que amarra esse projeto hegemônico. Mas há também o melhor disso tudo. Há possibilidades, sabe? É claro que, às vezes, eu até falo para as pessoas que, às vezes, eu sou um cara muito otimista, entendeu? E isso leva a um problema, né, que é o problema da ingenuidade. Né? Eu sei, eu tenho certeza disso, mas, ao mesmo tempo, a ingenuidade leva a um lugar legal, que é o lugar do olhar não óbvio das coisas também. Né? A criança, no seu olhar ingênuo, ela produz um campo diverso, de uma narrativa a outra, né? Que o adulto não consegue, às vezes, acessar e nem compreender. Né? É uma narrativa totalmente invertida. Então, acho bacana pensar a ideia do não óbvio. Né? Então, acho que quando você discute direitos humanos, se depara com essas questões, nós temos que pensar na ideia do não óbvio. E quando alguém falar que uma coisa é óbvia, eu acho que tem que pensar para a pessoa, nossa, que pena que você achou que é óbvio, porque você foi incapaz de se deslocar do seu lugar. Né? Foi incapaz de encontrar um outro lugar do outro, a narrativa do outro, né? O modo de vida do outro. Certo? E aí, pensando nessas outras formas de sociabilidade de projetos políticos, tem um vídeo, depois eu posso até passar para alguém do Congresso para mandar para vocês, que é um vídeo da Julieta Paredes, que é uma professora boliviana, né? E ela tem um programa que chama Con el pueblo en la piel, né? Com o povo na pele. E nesse programa específico, ela chama uma madre boliviana para conversar com ela. Né? E a madre boliviana fala, olha, a Bolívia
eles estão discutindo assim, qual o projeto futuro, qual o projeto político futuro para a Bolívia. E essa senhora fala assim, essa madre, né, na comunidade, sentada, aquela roupa toda, né, é bonito assim, né, toda a aparição, né, como ela se apresenta, né, e nos coloca em outro lugar nesse momento. E ela fala, olha, a Bolívia já entendeu que não quer um projeto político capitalista, neoliberal. Mas a Bolívia está pensando também que eu acho que o projeto socialista não é para nós. Eu fiquei pensando, que fala interessante, né? Como assim? Né? Você sabe por quê? Porque essa revolução proposta pelo outro continente, aqui nós temos outras formas de sociabilidade que são mais interessantes para nós do que o socialismo. Ela fala, nós temos uma forma de organização comunitária entre várias comunidades de mulheres que chama-se o feminismo social comunitário, ela falou. É uma forma de organização que há tempos existe em nosso território, que a gente se organiza enquanto coletivos, espaços democráticos, que já está presente aqui. Me parece que querem implantar também um projeto revolucionário para nós. Achei que ela fala assim, tão de uma potência, sabe? Porque assim, já está ali também um projeto político presente. Né? Por que a gente tem que implantar esse projeto de outro lugar? Se nesse nosso lugar já tem projetos também presentes. Porque essas epistemologias são desconsideradas. Não estou dizendo aqui que não é para a gente abandonar esses projetos também, mas como construir um espaço de diálogo mínimo, né? Que eles se apresentem. Porque até a proposta de transformação, às vezes, parece que ela já está enquadrada, entendeu? Essa fala dessa madre me fez pensar muito nisso. Ela falou, nossa, então quer dizer que esse modelo já está ali, né? E a gente quer tentar construir um outro modelo de novo. Né? E esse choque não tem como a gente abandonar, me parece. Porque esse choque é o choque que nos forjou, né? Esse lugar. Né? Fanon fala muito disso, né? Desse lugar do colonizador e do colonizado. E aí, só um adendo aqui que eu queria colocar para vocês. Eu aprendi Fanon na mão de uma professora da geografia e uma professora negra. Né? Não é por engano, né, que eu chego na universidade, quando era professor já, na UFAL, e a professora fala, você já leu Fanon? Eu falei, professora, eu já ouvi falar, mas não li esses textos dele. Então está aqui, tá, me passou o texto. Né? E por que será que meus professores de psicologia não me passaram Fanon? Né? Por que não leram? Né? A gente não leu esse autor, não leu outros autores. Né? Aí essa questão das epistemologias, que também é uma questão política direta. Né? Quais conhecimentos nós deixamos aparecer, quais conhecimentos a gente invisibiliza. Né? Mas vamos lá, aí eu acho que agora chegou o momento para a gente, assim, essa foi uma abertura para a gente começar a tentar criar essas tensões, né? Por isso que eu falei que é um espaço de tensão que nós vamos estar tentando criar e que vai desembocar diretamente em como a gente pensa a política, como que eu entro nesse jogo, né? Como eu me implico nele, certo? Mas vamos lá, a ideia dos direitos humanos, né? E aí eu acho que eu já coloquei uma prévia, né? Tipo assim, os direitos humanos, eles surgem em que momento histórico, né? Com quem, né? Para pensar em igualdade de social e tal, a gente tem que discutir esses aspectos, né? E dentro de uma sociedade estruturalmente desigual, né, a igualdade ela se torna nesse sentido uma questão bem problemática, não é? Ela não está dada, né? É um espaço a ser conquistado, conquistado pelo campo, com certeza, das diferenças. Ok, até aí o papo fica bem legal, né? Mas como que se expressam essas diferenças no cotidiano? Uma estrutura que tem uma estrutura de dominação hierárquica, racial, de gênero, classe, sexualidade, entre outros, ela se expressa como no nosso cotidiano, no nosso viver? Se expressa como experiência de desigualdade, né? Com experiências de disparidades, né? Assimetrias de poder. Ela se expressa assim. Então, a partir desse lugar, que nós temos que começar a pensar em projetos políticos a partir dos direitos humanos. Não digo que é abandoná-los. Né? O Boaventura tem um texto que vai discutir direitos humanos que é bacana, que ele fala assim, será que a gente tem que discutir os direitos humanos produzidos em aquele território europeu no qual eu faço parte? Né? Ou nós temos que pensar os direitos humanos contra-hegemônicos? É esse nome que ele dá. Existem os direitos humanos e os direitos humanos contra-hegemônicos. Né? Porque, querendo ou não, a ideia de direitos humanos traz uma perspectiva também, em algum momento, hegemônica de um humano. Né? E aí eu acho que isso tem diretamente relacionado ao diálogo com a psicologia, onde a gente forjou a psicologia moderna também. Eu acho que ele emerge muito nesse momento histórico dos direitos humanos também. Né? A ideia de indivíduo, né? De um sujeito autônomo, que vai se encaixar muito com o liberalismo. Né? Um dos grandes ícones dos direitos humanos, John Locke, né? Discutia essas coisas, imagine. Né? Então, assim, de onde surge, né, essa perspectiva? E aí, é claro, a gente tem que pensar, então, sim, não vamos abandonar os direitos humanos, porque me parece hoje que ele é o lugar da luta. Né? Você colocou agora há pouco isso na sua fala. Ele é um lugar de luta, um lugar de pensar a cidadania possível, né? E ainda muito abstrata em nosso país. Né? Tá aí, mas está abstrata, a gente não objetiva ela, né? Com muita dificuldade, pelas estruturas institucionais que nos impedem, né? Esse jogo estrutural. Aí, mas voltando à ideia dos direitos humanos contra-hegemônicos, é pensar, poxa, como que isso acontece? Né? Aí é bacana que eu... pensando que esse direitos humanos ocidental, europeu, ele não consegue visibilizar, vislumbrar outros horizontes políticos, civilizatórios. Tá? Mas nós já fazemos isso aqui e conseguimos construir um processo contra-hegemônico desses direitos humanos. No caso,
O Equador, por exemplo. No Equador, agora, em 2008, eles lutaram para constituir os direitos da natureza. Porque, assim, olha que interessante, né? Porque quando a gente fala de direitos humanos, me parece que a gente desconsidera o aspecto da própria natureza como campo de direitos, como se a natureza não pudesse ter direitos, né? E quando eu falo isso, me parece até um pouco estranho para a gente, ocidental branco, pensar que a natureza tem que ter direito, né? Mas como a natureza tem direito, se a natureza não tem subjetividade? Para você, para mim, talvez. Eu coloco talvez, porque eu já nem estou mais acreditando nisso. Então, assim, sabe? Mas para os povos indígenas, para os povos que trabalham na terra, a própria natureza tem uma subjetividade, dialoga com eles, conversa, fala, diz, pensa, né? E aí no Equador isso já aconteceu. Em 2008 existe agora os direitos da natureza. E quem que promoveu essa entrada, né? E aí eu estou colocando alguns direitos contra-hegemônicos, como os direitos coletivos, que não existe direito coletivo. O maior problema das populações tradicionais, a discussão de autoatribuição e direitos coletivos, é porque esse direito, no sentido do jurídico, dos direitos humanos ocidental, não existe direitos coletivos, existe o direito do sujeito, do indivíduo. Mas os coletivos não. É claro que nós, como Latinoamérica, estamos produzindo isso. Isso é ótimo, porque a gente tem um potencial aqui dentro para refazer muito do que nós pensamos de futuro e de horizonte para o mundo, sabe? Para o mundo mesmo, não só para a América Latina, sabe? A gente tem esse contraponto. Tanto que no Equador já tem aí os direitos da natureza. De onde veio essa cosmovisão, esse projeto civilizatório, né? Essa compreensão veio de onde? Dos povos indígenas do Equador, que forçaram, né, essa nova compreensão, tá? E aí, é claro, quando a gente começa a jogar daí, isso é dos direitos humanos, quando a gente vai chegando mais perto da nossa ciência e profissão, aí a coisa vai apertar mais, né? Porque daí a gente está lá nos direitos humanos, a gente acha, né? Acho que você até colocou uma coisa interessante, a gente acha que a gente não está implicado nessa coisa dos direitos humanos, nossa profissão às vezes, né? Me desculpa, para o psicólogo que não discute isso hoje, está muito fora, sabe? Está muito aquém da nossa realidade, muito aquém da nossa prática. Mesmo assim, às vezes a gente parece que não está fazendo psicologia quando trabalha com essas questões, né? E eu acho que tem a ver muito com a nossa formação também, né? Que tem a ver com esses horizontes de projetos de sociedade que estão enraizados na nossa formação também, certo? Mas vamos lá. Direitos da natureza, né? Que vai fazer ecos dos projetos do viver afro-indígenas, né? Sabe? Faz um eco, né? Então, quando as comunidades que eu trabalho falam, nós temos direito à terra, ao uso coletivo da terra. Aí você fala, poxa, e agora, né? Tipo, a terra não é mais de um, mas é de um uso coletivo, de uma comunidade toda. E uma estratégia importante para que essa comunidade não se perca, né? No sentido de não se desenraize, porque se tiver em espaços individuais, com certeza, quando esse capital mundial integrado chegar, as lógicas chegarem próximas, vão desenraizar esses grupos, né? Então, são estratégias desses projetos hegemônicos e contra-hegemônicos, né? E aí eu queria colocar um pouquinho, antes de chegar à psicologia, pensar como que esse projeto civilizatório moderno, né, ele está presente, muito presente na nossa formação, no nosso modo de atuação, né, na nossa forma de pensar a subjetividade, né, ou de forma mais problemática até, né, o indivíduo, né, que às vezes ainda a gente está preso, espero que não, mas a gente às vezes fica preso a essa ideia ainda, né. Mas então pensar o projeto civilizatório moderno sempre como barra colonial, né. Modernidade, colonialidade. Acho que isso é importantíssimo, a gente conseguir ter esses entendimentos. Quem fala muito disso é o Aníbal Quijano, que é um autor mexicano, que eu gosto muito dele, que ele consegue descortinar muito assim, nessas discussões, sabe? E você percebe que é bacana, que você começa a construir também, a partir dessas leituras, desses horizontes, outra leitura epistemológica. Tem teses no Brasil hoje defendidas só com autores do Sul, vamos dizer assim, né? Africanos, indianos, latino-americanos, né? E eu acho que é importantíssimo que esses autores apareçam, né? Porque são possíveis. Nós podemos trabalhar com eles, né? Por que não? E aí, nesse sentido, a modernidade, para mim, ela tem um caráter central na categoria étnico-racial. A categoria étnico-racial, né, ela é fundante para se pensar a modernidade. Não existiria, talvez, o processo da modernidade se essa categoria não tivesse sido fundada. Saulo, essa categoria não existia antes. Os autores apontam que existia, mas o modo com que ela foi articulada, constituída no momento histórico da modernidade, ela serviu muito para submeter, assujeitar, né, e fazer a prática colonial e, no horizonte europeu, a acumulação primitiva do capital. Né? Quer dizer assim, enquanto a Europa estava produzindo espaço de possibilidade, né, aqui estava sendo constituído o espaço da exploração mais vil. Né? E, ao mesmo tempo, esses dois lugares vivendo em conjunto, entendeu? É meio estranho isso, né? Como que esse projeto de humanidade pode viver tão em conjunto com esse projeto de desumanidade? Esse é o nosso projeto de sociedade, parece, sabe? E é esse projeto que a gente tem que abandonar, né? Então, e é interessante que essa categoria étnico-racial ela é central, né? Para formar essa modernidade. E por que a gente não discute ela, né? É um negócio que fica me inquietando, é uma coisa que me inquieta mesmo, sabe?
Se ela é central, quer dizer, ela forja a gente enquanto sujeito. Sabe? Ela me torna sujeito branco, né? Ela te torna sujeito negro, te torna sujeito indígena, né? Ribeirinho e outros povos, né? Que temos tantos, né, no nosso território. Então, por que a gente não discute ela como categoria, né? E por isso que aí eu gosto muito de pensar no feminismo negro nesse sentido, sabe? Eu estou lendo bastante autoras e elas me ajudam, nossa, me ajudam muito, assim. E as pessoas que estão comigo, né, minhas alunas que me interpelam, falam, meu, tal, e me colocam em um lugar, né, em um lugar que às vezes é desconfortável, mas é necessário, velho. Porque a gente não quer discutir essas categorias, né? E o feminismo negro, acho que ele possibilita, porque, em certa maneira, ele quebra todos, ele manifesta, ele visibiliza todos esses marcadores e, ao mesmo tempo, fala, estamos aqui, né? Vamos falar, né? Que é o texto da Djamila Ribeiro, que é um texto maravilhoso, assim, muito sintético, mas muito potente, sabe? Então, eu recomendo esse livro, porque é um livro que vai ajudar bastante vocês. Chama, O Lugar de Fala, né? Djamila Ribeiro, acho que ela está aí nos falando uma coisa muito importante, que é isso, né? Quer dizer, a categoria, o campo da raça, etnia e étnico-racial, ele é crucial para fundar uma psicologia, fundar uma subjetividade. A gente não discute ele, sabe? E eu sou implicado a discutir isso toda hora porque eu estou num território onde as pessoas estão implicando nisso, entendeu? Eu achei ótimo sair de Maringá e fazer esse percurso até no interior de Alagoas, né? E até essa coisa do interior capital, né? Como a gente é invisibilizado enquanto interior, parece que o interior não existe, sabe? Até tem um termo que eu não gosto de forma nenhuma que falem para a gente, porque eu sou de lá também, né, dos interiores. Hoje sou alagoano interior e antes era interiorano paranaense, né? E aí as pessoas falam, vamos conhecer o Brasil profundo. O que é isso? Brasil profundo. O que é isso? É uma categoria que, às vezes, eu me sinto um pouco incomodado com ela, porque parece que ela meio que homogeniza, né, esse lugar do interior, como se lá fosse tudo uma mesma coisa, né? E eu percebo que aí também tem um projeto civilizatório urbano e um projeto civilizatório camponês, né? E que nesses projetos, em certa forma, entram de novo embaixo da modernidade e esse espaço das tradições, que a gente pode chamar. Que até esses nomes são bem complicados, né? A gente pode até discutir também depois essa coisa dessa gramática que a gente se utiliza, né, quando vai falar dos povos tradicionais, conhecimentos populares, saberes populares, práticas intelectuais, sei lá. São tantos nomes que a gente está tentando tentar nomear esses saberes, essas formas, e parece que são incapazes, às vezes, de capturar o que esses grupos estão falando, né? Talvez é deixar eles falarem também, né, do que a gente ficar toda hora traduzindo, né? Não sei, é uma questão de conversar depois. E aí, o que isso tudo repercute na psicologia, né? Eu acho que esse é um ponto para depois a gente chegar e pensar quais lutas a gente pode promover enquanto psicólogos, enquanto professores, enquanto acadêmicos, né? Enquanto pessoas que estão na gestão também, porque psicólogos ocupam esse espaço, né? Então, o que nós podemos fazer? Mas, então, o que isso repercute, né? Que concepção de psi, né, de estruturas psi, a gente traz? E como a relação com esse espaço decolonial, nesse sentido que eu falo desses povos, o que eles tensionam em nós, né? Quais são os conceitos básicos que a psicologia produz e que, nessa relação com esses grupos, a gente vê que, né, com os campesinos, né, parece que não tem entrada. Eu estou falando muito de campesinos e povos tradicionais, tá, porque é o meu lugar, tá, pessoal? Tipo, eu trabalho com isso. É claro que vocês que estão no território urbano, vocês podem pensar diretamente onde existe isso no território urbano, né? Vamos dizer assim. Existe o interior da capital, né? Dentro da capital existe o interior da capital. E até as formas de sociabilidade do interior da capital vêm parecido com o interior também, né? Essas formas mais coletivas, né, onde as pessoas vão tentando sobreviver e viver de uma forma a se organizar, né? Então, eu falo muito desse lugar porque é o lugar onde eu estou, tá? Então, é a partir daí que eu posso falar também, porque são as minhas experiências, né? Mas, voltando, quais são os conceitos psicológicos que a gente tem que desconstruir para lidar, né, para conversar, minimamente se encontrar com essas populações, né? E me parece, sempre que eu converso de psicologia, acho que ontem a Zanerato falou também isso, né? Quando a gente vai fazer aquela calorada, tal, daí você vai lá na universidade, vai conversar com os alunos e fazer um processo de grupo, tá? E aí vai produzir alguns cartazes, né, como ela também a gente faz lá, né, essas coisas de produzir cartazes para entender um pouco como eles se concebem, né, o que é psicologia. E aparece mesmo uma coisa bem universalista, assim, sabe? Aparece uma concepção de subjetividade suspensa, tá? E é muito interessante porque eu trabalho muito com psicologia em contexto do campo, campesino, e a gente fica criticando, falando que a psicologia foi uma psicologia urbana, né, que a psicologia fundamentalmente é uma psicologia urbana. Tem uma autora chamada Ana Paula Soares, que é da USP de Ribeirão Preto, que ela fala, olha, nós estamos enganados. Na verdade, ela fala assim, eu acho que nós estamos enganados. Na verdade, a psicologia nem urbana ela se constituiu como um campo muito abstrato, universal mesmo, né? Ela não tem território. E ontem, é interessante porque vai se cruzando, sabe? As nossas falas vão se encontrando mesmo. A Zanerato falou que ontem uma das categorias que tem que se colocar, tanto era colonialidade, que eu estou falando aqui hoje também, de certa forma, e outra categoria é território. Não tem como pensar uma psicologia sem território, pô.
né? Não tem, senão a gente já está perdido de novo. E esse território vai trazer marcadores sociais, vai trazer pessoas no cotidiano, vivendo experiências de desigualdade, experiências de violência. E aí é ali que nós vamos estar entrando com o nosso trabalho, né? Quais são os sofrimentos produzidos nesses territórios? Então, essa localização territorial, nesse sentido, é muito importante. E aí vem autores bacanas, como ela mesma citou ontem, também vou citar, que é o Milton Santos, né? E tem outros também. Mas o Milton Santos é um autor magnífico para se pensar o que é o Brasil. E a gente não estuda muito ele, né? Também. E perceba, né? Quem é Milton Santos no sentido de seu grupo de pertencimento? Um autor negro, né? E aí me parece, de novo, que essas epistemologias estão sendo cada vez blocadas, sabe? Me parece que a gente está toda hora, de certa forma, invisibilizando essas epistemologias, né? Essas outras compreensões a emergir no nosso fazer da psicologia. Aí, para pensar esses marcadores sociais, localizar, né? Eu tenho uns dados que a Djamila Ribeiro traz no livro dela, eu queria só ler para vocês, né? Que, como o feminismo negro, ele quebra, né? Até a ideia das políticas, né? Tipo, a política para as mulheres, mas quais mulheres? Ela traz um dado muito interessante, né? O mapa da violência de 2015, apontando que, em 2015, houve um aumento de 54,8% de assassinato de mulheres negras no Brasil. Um aumento, tá? Versus uma diminuição de 9,6%, né, de homicídios e de violência a mulheres brancas. Olha que dado pesado, entendeu? Quer dizer, existe uma política específica só para as mulheres? É difícil a gente fazer isso, senão a gente vai invisibilizar, né? Perceba? E aí o texto dela vai trabalhar muito em cima dessas categorias, né, de marcadores sociais, para tentar pensar esse sujeito daí. Né? E aí nossos cursos estão sendo obrigados a fazer isso agora também, né? Acho que na sua reformulação, né, a trazer a baila, aí, né, a trazer para um baile essas disciplinas, gênero, raça, etnia, né, religiosidade, idade, geração, tudo isso está entrando em jogo, né, para nós. Mas como que elas entram também? É uma pergunta que eu gosto de colocar, sabe, quando a gente pensa na formação, que às vezes entra no aspectos transversais, né? Aí a gente acha que a gente vai trabalhar transversalmente sistemas, mas eu acho um pouco problemático, sinceramente. Porque quem teve formação para trabalhar sistema de forma transversal? Aí o professor dá um texto, numa disciplina, de outro dá outro, em alguma coisa, e fica uma coisa super solta, e o aluno sai com uma formação sem discutir essas temáticas que são centrais para pensar o continente latino-americano, como eu tentei mostrar para vocês, pelo menos, né? Que a modernidade ela se torna diretamente um campo hierárquico racialmente, né? Ela produz isso, né? A psicologia colonial. E aí, quais são os pressupostos psicológicos que são tensionados, então, né, que eu falei para vocês e não nomeei? Né? Para mim, um dos pressupostos que são bem tensionados é a ideia de indivíduo, de sujeito, de família. Essa separação entre a subjetividade de dentro e a subjetividade que não está fora, né, da natureza, por exemplo. Tem povos, que existem assim, estudos de povos, por exemplo, que migraram para uma luta política devido a um sonho que tiveram e conversaram com um rio. Né? Aí você fala, rapaz, quer dizer então que o rio tem uma subjetividade, né, para esses grupos, né? E para nós não. E é como a gente vai trabalhar tudo isso, perceba? Como é o lugar que a gente está ainda, né? Um lugar bem distante, né, cara? E tão presente na nossa vida. E quando eu trabalho com saúde, tá? Com práticas populares de saúde, ou práticas tradicionais, ou práticas cotidianas, né? A gente pode depois pensar os nomes, mas assim, de qualquer forma, essas práticas que acontecem no viver nosso. E é interessante que todos nós aqui, tenho certeza, quando pensar no itinerário de saúde, quando alguém fica doente, dificilmente a pessoa vai direto no médico. Ou vai acessar diretamente a ciência, o saber técnico-científico. A gente faz todas as nossas práticas, né, de cuidado, que aí eu acho que tem duas questões aí, né? Uma coisa é a saúde, a doença, a saúde, tem outro lugar que é a prática de cuidado. A gente produz muitas práticas de cuidado cotidianas, né? Liga para a mãe, liga para a tia, liga para a avó, né? Vai atrás de uma rezadeira, de uma benzedeira, toma um chá que já aprendeu há tanto tempo, né? E que é passado. Isso aí faz parte do nosso viver também. Perceba que a gente não tá, quando eu coloco que a gente, como psicólogo, não está distante disso, nós estamos dentro diretamente disso. Nós somos essa relação, né, de produção colonial e decolonial, e nós somos parte disso diretamente. Tá? E aí, então, pensar, por exemplo, o conceito de família. Né? Estava conversando até com o Rudinei agora há pouco no café sobre isso, que uma família que é uma família mais extensa também. Né? E nessa família extensa tem sempre uma pessoa que está cuidando. Por exemplo, família extensa que eu digo assim, são várias famílias, para nós seriam como se fossem várias famílias. Entendeu? 5, 6 núcleos familiares que tornam uma família grande. Uma comunidade quilombola, por exemplo, você vê que as casas estão todas perto, é uma família que se relaciona diretamente no cotidiano de forma muito extensa, assim, nesse sentido, né? Muito conjunta, coletiva. E aí esse conceito de família para a gente vai se desfazendo também, sabe? A dificuldade, acho que o SUAS, né? Quem discute o SUAS, quem trabalha com o SUAS, tem que trabalhar esse conceito de forma muito precisa, que é um conceito bem perigoso, né? Quando vai ler o livro do Jorge Amado, né? O Capitães da Areia, né? Eu pergunto, lá tem família? Né? É uma pergunta que eu não sei. Para mim, tem, entendeu? Eu entendo que ele tem um grupo, tem uma produção familiar ali, né?
Pedro Bala e tal, não sei quem leu o texto, né? Não sei há quanto tempo a gente leu esse texto também, né? Para lembrar dele, porque às vezes ele é dado de forma meio que obrigatória no nosso ensino, né? Isso é tão ruim, a forma metodológica que a gente ensina às crianças também, né? Mas perceba que ele tem um conceito de família. E nos lugares que eu me encontro, eu vejo vários tipos, modelos familiares muito diversos, né? Mas quando o conservadorismo aparece, qual que é a primeira bandeira que vem? A defesa da família, né? E a psicologia está muito implicada nesse discurso da família. Principalmente os professores que debatem desenvolvimento, né? Essas discussões. É bem perigoso, a gente tem que tomar esse cuidado para ver onde nós estamos, né? Construindo nossas discursividades, nossas narrativas, né? Sobre esses modelos. E aí vai entrar num ponto que eu gosto, né? Quais pressupostos epistemológicos são tensionados no encontro com as epistemologias de nossos povos? E quando eu falo epistemologia, às vezes a gente fica muito assim, vago, né? O que seria essa ideia de epistemologia? E a Djamila Ribeiro, ela traz para mim um conceito bacana, assim. O que é epistemologia? Ela coloca 3 aspectos para pensar a epistemologia. Primeiro, quais temas merecem atenção? Quando a gente produz uma epistemologia ou coloca ela em jogo, a produção do saber, né? A produção dos saberes do conhecimento, a primeira coisa é, quais temas merecem atenção? Né? Quais temas merecem atenção da gente? Quais temas a gente escolhe para debater? Né? Quais temas a gente possibilita o debate? Segundo, quais narrativas podem ser usadas para interpretar um fenômeno? Olha que interessante. Né? Quais narrativas são usadas para interpretar um fenômeno? Vou trazer um exemplo. Tá? Eu gosto de contar causos, né? Porque como eu faço parte dos meus grupos, né? Vou me tornando contador de causos também. Aí um caso bacana que tenho para contar é de um pai Alex, né? Que é mestre juremeiro e pai de santo no território do Agreste de Alagoas. Ele conta que ele foi chamado pela sua ancestralidade para entrar no terreiro e para entrar nos espaços da Jurema. Jurema é uma prática religiosa específica, muito centralizada no Nordeste, tá? Mas hoje se espalha mais pelo mundo, mas é bem centralizada lá, que tem muita relação com o povo, com matrizes afro-indígenas. Ele falou que ele estava na Igreja Católica, né, na missa, e o padre Cuturímbolo foi fazer uma defumação, né, e aí isso está num filme, quem quiser anotar e ver depois, chama O Juremeiro de Xangô. É um filme que tem no YouTube, foi financiado pela Ancine, tá? É um curta de 26 minutos que conta um pouco a história dele, tal. O Juremeiro de Xangô, que é o pai Alex. E aí o olho dele, quando pegou aquela fumaça, ele começou a ter problemas, ele ficou meio que cego, sabe? Não conseguia enxergar direito, tal. E começou a ter muitas dores nos olhos, e ele não entendia por que tinha acontecido aquilo, entendeu? Só que a mãe dele tinha uma conhecida que era tia em Maceió, que estava falando que estava esperando uma criança com problemas nos olhos no terreiro dela. E aí você vai, olha a narrativa. Essa narrativa, para nós, às vezes, se torna uma narrativa totalmente incoerente, incapaz de dizer algo. Né? Parece que é uma narrativa que não tem capacidade explicativa, interpretativa desse fenômeno. E aí ele vai para o terreiro e realmente ela está esperando ele e ela, de certa maneira, vai cuidando dele. E nesse cuidado produz aí sim, hoje, ele que eu, nesse percurso, né, um mestre de Jurema, um sujeito que hoje também é pai de santo, num terreiro. Perceba aí que a narrativa do adoecimento dele dos olhos é totalmente diversa de uma narrativa de um oftalmólogo ou de um psicólogo. Né? E às vezes essa narrativa ela é obstruída, né? Ela é silenciada. Né? Me parece que a gente sempre está produzindo uma narrativa, quando vai discutir, e ontem a professora Zanerato também falou um pouquinho sobre isso, uma narrativa muito presa a uma perspectiva sintomática e diagnóstica. Assim, né? A gente está tentando superar isso ainda. Né? Acho que a reforma psiquiátrica, a saúde mental, tenta construir outro tipo de narrativa frente ao sofrimento psíquico. Mas ainda assim, a gente está muito amarrado a essas compreensões. Né? Uma compreensão muito sintomática e diagnóstica. Né? E toda hora tentando, de certa forma, traduzir o conhecimento do outro para nossas compreensões. Né? E aí eu vou contar mais um caso e eu entro depois para a perspectiva mais discutir as lutas mesmo, né? Como promover esse espaço de luta. Também para discutir essas narrativas que são invisibilizadas. Onde eu estudo e trabalho, tem a dona Fátima, que é uma senhora que ela fala que produz poções. Né? Ela produz, na verdade, ela fala que são poções. Quer dizer, ela cozinha ervas, chás e tal, e faz o cuidado da comunidade dela, e os grupos que a procuram. E a gente, como psicólogo, pesquisador, tal, né, vai fazer perguntas muito engraçadas para ela. Ela acha engraçadas as perguntas que a gente faz. Fala, como você aprendeu isso? Ela fala, foi um dom divino, assim, tipo, veio, né, um dom para mim. E aí a gente fala, mas a gente tenta falar, mas não é bem um dom, né? Com certeza não foi um dom. Ela deve ter aprendido no cotidiano dela e tal. Daí a gente tenta implicar, sabe? A gente toda hora tenta desautorizar a narrativa do outro, assim, tenta achar outra explicação para uma coisa que ela estava explicando, né? E aí perguntaram para ela, certo, mas então, e como você passa isso para o outro? Você passou para alguém e falou, se é um dom, eu não passo para ninguém, entendeu? Não fui eu que escolhi, né? Eu achei bacana, assim, porque ela falou, não tem como eu passar. Ela falou, esse chá, essas ervas que eu faço, dependendo da quantidade de colocar, ela falou desse jeito, pode matar ou pode curar, entendeu?
Então, eu tenho um pouco de medo de passar, porque eu acho que a pessoa não vai saber fazer com a forma que eu faço. E aí parece que toda hora a gente está querendo traduzir esse conhecimento dela, sabe? E eu acho que a função não é traduzir, a gente se encontrar e ver o que esse conhecimento e o meu podem produzir uma potência no território onde ela vive. Não traduzir o conhecimento dela toda hora, sabe? Essa toda hora tentativa de colocar para dentro do nosso aspecto teórico, e no sentido que a gente não vai desconsiderar ela e muito menos desconsiderar o nosso. Não vou abandonar a psicologia, né, e fazer o que a dona Fátima faz, até porque eu não tenho esse dom. Né? Então, assim, já começa aí. Né? Ela tem, eu não tenho. Então, eu vou passar por outro caminho. E ela, é interessante que ela quando vai fazer uma prática com as pessoas, ela fala assim, como que é isso, né? Professor pensando em metodologia, né? Tipo, qual é o método que você usa para realizar essa prática? E ela fala, olha, a pessoa vem para mim lá, os desenganados chegam na minha casa, né, ela usa esse termo, desenganados, né, que já não acreditam mais em nenhum outro conhecimento, chega para ela. E ela fala, olha, a pessoa começa a falar, e ela fala que está com dor não sei onde, não sei o quê, aconteceu outra coisa. Fala, a primeira coisa tem que contar de tudo. Conta de tudo. Fica à vontade, fale à vontade. Eu falo, que legal, né? Tipo, é uma prática de acolhimento, de escuta aberta, né? Ela está fazendo isso, né? Tipo, eu traduzindo de novo, tá vendo? Esse é um problema, né? E é um problema, mas na verdade não é ruim fazer isso também, por um lado, porque é, de certa forma, tentando encontrar os lugares, né, onde a gente pode se afinar. E a pessoa fala para a caramba da vida dela, ela vai trazendo várias ervas, né, chás e tal. E ela fala, como que você faz isso? Eu falo, eu ouço, e aí vem algo assim que eu consigo entender qual erva e qual planta que eu vou usar. Ela falou. Foi interessante. Aí perguntaram para ela, mas você pensa, é uma voz no pensamento? Aí pergunta assim, sabe? Pergunta no dia da roda de conversa com ela, achei engraçado. Ela falou, olha, também é pensamento. Mas eu sinto primeiro, depois penso, eu acho. Né? Eu não sei muito bem isso, mas acho que eu sinto mais que penso, não sei. E ela coloca assim, um aspecto bem da intuição, talvez. Né? E aí as perguntas são muito legais, porque você percebe que há um desencontro, porque parece que a gente não conseguiu ainda afinar essas conversas. Né? Essas narrativas. E aí perguntaram para ela, mas você troca, a dona Mocinha, outra senhora também que trabalha com ervas e chás na comunidade. E todas essas mulheres são tipo tias, mães, que cuidam das famílias também. Porque quando a gente pensa em práticas integrativas de saúde, de novo esse campo colonial, né? A gente pensa em quê? Olha o campo classista, bem presente, né? Pensa em, não contra, eu acho super bacana essas práticas, até eu já realizei essas práticas, tipo tai chi, yoga, né? Acupuntura, super válidas, não estou desconsiderando. Mas me parece que as outras práticas desses povos não são consideradas como práticas integrativas. Eu pergunto, por que será? Né? Porque o yoga, tal, essa coisa mais, né? Tipo, entra e a capoeira, né? Que é, vamos dizer, um yoga também, sabe, nesse sentido, né? Pô, quem faz capoeira sabe o quanto de alongamento tem, quanto envolvimento tem com a vida, que o yoga também tem disso, né? Com o corpo, com a vida, com a existência. Né? Mas por que as outras práticas não entram como práticas, né? Os chás e ervas têm aí, né? A política de fitoterápicas, estão aí presentes na nossa política, né, de saúde. Mas voltando à dona Fátima, perguntaram para ela, vocês se encontram para trocar as experiências de chás e ervas, né? Aí é tipo o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tipo, se encontrando para trocar experiência, né? Aí assim, ela falou, não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Eu pensei, pô, a pergunta está errada, sabe? Com certeza ela troca, mas a pergunta não foi bem feita, né? Você troca? Né? Não, a gente nem... Eu perguntei, dona Fátima, quando você está lá conversando com a dona Mocinha, tomando um cafezinho da tarde, tal, vocês conversam sobre as plantas? Oxe, sempre conversamos das plantas, das ervas, de tudo, sabe? Aí, assim, aí você falou que pergunta, né? Tipo, assim, é uma pergunta de dentro, entendeu? Porque eu estou tentando pensar muito nesse do cotidiano e rastrear as práticas desse cotidiano que são invisíveis para nós, porque a gente não tem o nosso pensamento ainda muito enraizado no nosso lugar, sabe? Nesse sentido. Nesse lugar do moderno de pensamento. E aí, quando você começa a se encontrar com esses povos, fala, meu, que interessante, esses povos têm muito a dizer para a gente, sabe? E muito a produzir no potencial dessa violência vivida historicamente, dessa violência, dessa memória larga que eles têm, porque eles têm, né? Quando eu entro no território, vou fazer uma entrevista na minha tese, uma senhora fala para mim assim, apesar de você ser branco, a gente pode conversar, né? E é interessante que apesar de você ser branco, entra várias discussões aí. Né? Eu não sei o que ela quis dizer diretamente, até hoje eu não sei, não tenho capacidade de interpretar diretamente o que ela quis dizer, porque tem várias entradas aí. E é muito sábio esse tipo de fala, porque ela faz um questionamento, mas não deixa de forma nítida o que ela questiona, com uma tentativa também de se proteger, entendeu? Então, essas falas ambíguas, o José de Souza Martins tem um livro que chama A Chegada do Estranho. Nesse livro tem um capítulo que chama Tempo e Linguagem no mundo do campo. E ele fala que o campesino, quando você conversa com ele sempre traz uma fala ambígua. É um texto super psicológico, assim, no sentido assim, que traz aspectos bem psi, sabe, bem subjetivos no texto dele. Uma fala ambígua, às vezes até uma fala que ele fala uma fala esquizo, no sentido de dissociada mesmo, tá ligado? Entre o que ele fala e como ele se mexe. Né? O corpo fala de um jeito e a fala de outra. Uma tentativa, na verdade, de uma ambiguidade para se proteger também, sabe? De quem é esse estranho que chega, né? A chegada do estranho. No meu caso, sou eu. Chego lá, né? Um estranho. Né? Ou uma pessoa já reconhecida. Nessa memória larga, eles sabem quem eu sou. É claro que eu tenho que refazer esse quem eu sou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Vou fazer igual eles nesse sentido, deixar assim. Então, de forma estratégica, né? Então, refazer esse quem eu sou. Então, esse é um jogo. E aí eu acho que, nesse ponto,
a gente começa a debater mais ou menos, não está ali não, mas debater o tema da promoção da igualdade social, né? E da luta contra o racismo, a discriminação e o preconceito, né? A dona Fátima me ensina muito. Essas pessoas me ensinam muito mesmo, sabe? E aí é interessante porque onde eu trabalho, a maioria dos alunos, assim, tem muitos alunos campesinos, né? Alguns quilombolas e poucos indígenas ainda, mas muito campesinos. Então, assim, você vê que a psicologia que a gente trabalha, às vezes eles ficam olhando, você vê que o aluno fica assim, meu, será que isso aí que eles estão falando, o que tem a ver com o meu contexto, com a minha vida, sabe? E aí é legal porque é um choque epistemológico aí. A interiorização das universidades, a interiorização da política pública, das políticas públicas que a psicologia adentra, ela exige da gente esses encontros. E esse modelo aconteceu o quê? De 2005, 2002 para cá, né? Essa interiorização da psicologia. Tem dados, né? Eu não trouxe aqui, mas vocês podem pesquisar depois, que eu acho que em torno de 62%, 65% dos psicólogos atuam no interior hoje. Alguns como migrantes. Tem até um texto de uma professora Cândida, eu esqueci o sobrenome dela, porque ela é amiga, né? A gente não fala por sobrenome, né? A gente fala por nome, né? Que a gente reconhece ela como pessoa, né? Não como teórica. Mas aí ela trabalha tema da migração do psicólogo. O psicólogo trabalha mora em Floripa, vai lá para uma cidade do interior, não sei de onde, volta para Floripa, né? Esse processo de trânsito, que muitos psicólogos vivem isso, é um fenômeno bem recente. E esses encontros com esse interior, né? Eu vou colocar entre aspas, né? O dito Brasil profundo que nos colocam, né? E aí um Brasil profundo que não diz muita coisa, né? O nome Brasil profundo não diz muita coisa, mas o nome do território diz, né? Quando você fala, sou de Palmeira dos Índios, território onde tem pão das indígenas, quilombolas, então você já vai caracterizando, né? Colocando um enredo que está ali presente, político, social, as narrativas começam a aparecer. Né? Eu acho que uma função é essa, mas a função é essa, a psicologia começar a se reconhecer nesses territórios e aprender com eles. Né? É um avanço interessantíssimo que estamos vivendo. Né? E não colonizar esses territórios, sabe? Chega lá como psicólogo da capital, né? Entendeu? O doutor da capital. Né? Isso é um problema, né, cara? Certo? Mas vamos lá. Para ir fechando, para a gente abrir para a nossa conversa, deu 43 minutos. Eu falei que ia fazer uma fala de 45, então vou tentar. Mas essa parte é um pouco importante, então talvez vai levar uns 10 minutinhos. Tá? E aí, assim, então eu já falei, quais os silêncios produzidos? E a Djamila Ribeiro, no livro dela, coloca uma coisa bem legal também, né? Tipo, e a Conceição Evaristo também fala um pouco sobre isso. Das máscaras, né? Que a gente produz, né? A máscara colonial, né? Muitos... os povos escravizados, né, eram colocados máscaras, né, uma bola de ferro para não se alimentar como uma punição e também para não falar. Né. E aí me parece que alguns autores discutem que essa máscara ela não produzia uma fala, ela silenciava. E a Conceição Evaristo fala que é o contrário, ela acha que não é que silenciava, a gente fala por trás dessa máscara. É interessante essa fala dela, muito forte. A gente fala por trás da máscara, a máscara não impede de falar, há uma fala por trás da máscara. Né. E aí eu acho que é esse lugar que a gente vai ter que começar a pensar. E essa máscara, não só no campo dos aspectos étnico-raciais, mas no campo das sexualidades. Né? Eu fui em Garanhuns, estava tendo agora, né, há pouco tempo, e eu estava presente no dia, no lugar. Né? Tem um festival de inverno lá, e tem a peça, né, da Renata, que ela interpreta, né, um Jesus trans. Né? A Jesus trans, né, melhor falando, desculpem aí. A Jesus trans. E, nossa, uma mobilização terrível para que aquela peça não acontecesse. Sorte que as pessoas financiaram de forma individual, assim, de forma coletiva, foi alguns coletivos, né? E a gente foi e assistiu, a peça foi... Tiraram tudo, cara. Tiraram todo o equipamento que a Fundarp, né, que é a Fundação de Arte de Pernambuco, tinha. Tiraram tudo, tipo, só ficou ela e a gente num espaço. E aí, mesmo assim, a peça aconteceu. Né? Foi muito lindo, assim, porque a gente produziu o som da peça, foi até mais porque, de certa forma, a gente se implicou diretamente nesse processo, sabe? Para querer que aquela arte acontecesse. Né? E eu pergunto, por que Jesus não pode ser trans? Na verdade, a peça só fala de amor, cara. Só fala de amor, entendeu? Ela só fala de uma relação de transformação. Eu, que sou um sujeito que estou em outro lugar, sou um sujeito cis, ela possibilitou eu olhar para ele e falar, nós somos humanos, velho. Né? Claro que num projeto contra-hegemônico de humano, perceba? Ela me tensionou ao ponto de falar, poxa, te reconheço como pessoa tanto quanto eu, que massa. Tipo, me transformou nesse sentido, aquela peça tinha que ser instrumento pedagógico. Sabe? É um instrumento pedagógico nesse sentido, de aprendizado mesmo. Que eu acho que a gente tem que reaprender, sabe? A se socializar com as pessoas. A gente é socializado numa sociedade totalmente hierárquica, com esse projeto civilizatório. A gente tem que refazer essas socializações. E a psicologia tem um papel fundamental nisso. A gente tem tecnologias e práticas e ferramentas para fazer isso no cotidiano. Nos grupos do CRAS, no SUS, né? Na universidade, em outros espaços, que são espaços que eu transito, os de vocês devem ser outros, nas organizações de trabalho, para produzir essas ferramentas, sabe? Para produzir essas ferramentas possíveis. E aí tem um tema que eu gosto de falar, que chama a ideia de produzir tecnologias para aprendizado da igualdade. Aprendizado da igualdade de gênero, aprendizado da igualdade racial, aprendizado da igualdade religiosa. Né? Construir essas tecnologias, a gente já faz isso, sabe? As pessoas, só é um nome que eu estou dando, mas as pessoas já fazem isso. Né? Mas a gente tenta socializar mais essas tecnologias que a gente está construindo, essas práticas que nós estamos fazendo. Né?
E aí, para tentar finalizar mesmo, acho que um lugar importante é reconhecer o lugar de fala e realmente reconhecer que temos pontos de partida diferentes nessa narrativa, né? Eu tenho um ponto de partida diferente do que a minha colega que me passou o livro do Fanon, professora Esther, né? A trajetória dela como mulher negra na universidade, a minha trajetória como professor branco são diferentes, entendeu? Os enfrentamentos que a gente teve são diferentes, mas isso não quer dizer que eu não possa me encontrar com ela, entendeu? Que a tua pergunta um pouco foi para a Cida, né? Mas esse encontro vai exigir o quê? Tensão, às vezes, medo, né? E a superação desses afetos. Encarar esses afetos como possíveis, né? Tá? Então, são coisas que a gente tem que começar a construir, entendeu? Como campo de capacidades, né, para nós. E reconhecer também, no meu caso, né, os privilégios que a gente carrega. E daí eu já falei isso no começo da fala, né? Tipo, não adianta, e a Lia Weiner, né, discute melhor que eu isso, com certeza, mas pensar quais são os privilégios que nós temos e o que fazemos com ele, entendeu? E que grupos nós invisibilizamos, que falas a gente silencia, né? E aí tem tudo a ver com epistemologia, tem tudo a ver com subjetividade, com certeza. Que olhar nós damos para a subjetividade, né, humana? E aí essa fala fica até ambígua, né, humana, fica um pouco perigosa, parece, né, depois que a gente tem essa conversa, fica, não é que abandonar, mas pensar quais direitos contra-hegemônicos, né, ou direitos humanos contra-hegemônicos nós estamos produzindo, que estamos produzindo, né? A fala do colega aqui no manifesto falou disso para mim, né? Ele não falou de um humano universal abstrato. E esse abstrato, eu falo abstrato, mas não é abstrato, a gente sabe que ele é bem objetivo, né? Objetivado no sentido das ideologias, para se manter um projeto de civilização, se manter um projeto de sociedade, né? A gente sempre se referencia a ele para isso, tá? Eu acho que a minha tentativa de fala era um pouco essa, daí tem 10 minutinhos para a gente conversar, que eu acho que é importante esse espaço. Obrigado. Viu? Então, em nome da comissão organizadora, a gente reitera o nosso agradecimento. A gente se estendeu um pouquinho no horário, a próxima atividade está prevista para as 10 horas, mas a gente vai adicionar esse tempo de debate, que foi muito bem pedido aqui pelo Saulo, nas rodas de conversa. Então, a gente vai estender e vai abrir esses 10 minutos aí pedido pelo nosso conferencista para debate. Então, quem quiser fazer uma fala, alguma pergunta, por favor, levante a mão, que os monitores vão estar levando o microfone. Podemos fazer uma rodada de 3 a 5 perguntas primeiro? Pode ser? Bom dia. Meu nome é Ana, eu sou psicóloga do município de Itapoá e trabalho na assistência social, no CRAS. Eu gostei muito do momento em que você se autodefiniu como ingênuo. Eu achei bem interessante, porque eu participo um pouco dessa noção. E acho que tem 3 ingênuos. Eu, você, né? Depois os outros vão falar também, e o John Holloway, do livro Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, que eu gosto muito da crítica que ele faz lá, que é como é que nós vamos pensar uma humanidade onde todos nós, e aí entra um pouco também do Axel Honneth, como nós podemos, dentro de uma teoria de reconhecimento, né, não precisar, porque, por exemplo, você cita os grupos, né, como foi a tônica do Congresso, os grupos afro, os grupos, enfim, os diversos grupos. E quando a gente entra no âmago desses grupos, a gente percebe que, infelizmente, existe também lá uma diferenciação entre os pares. Você não tem uma... É diferente você dizer... Eu trabalhei muito tempo com pessoas com deficiência visual. É diferente você dizer o homem deficiente visual e a mulher deficiente visual. Mesmo essa mulher deficiente visual é diferente a mulher deficiente visual branca e negra. Mesmo na mulher deficiente visual negra, a mulher deficiente de baixa renda e a outra. Então, quer dizer, o tempo inteiro parece que nós estamos estratificados como humanidade. E é uma crítica interessante que eu acho que o John Holloway faz, que ele diz que é preciso que nós encontremos um outro modelo civilizatório onde nós possamos mudar o mundo sem tomar o poder, onde nós possamos ter um mundo em que reconheçamos-nos como humanidade, e não como negro, branco, mulher, homem, etc., etc., porque mesmo dentro
dessas próprias categorias, existe lá no âmago deles uma outra luta por reconhecimento também. Então, o que eu queria te perguntar é qual é o projeto civilizatório que você imagina dentro do teu processo de ingenuidade, assim como John Holloway, assim como outras tantas pessoas? Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta? Eu só quero agradecer a generosidade do Saulo. Parabenizar pela generosidade de compartilhar tantos conhecimentos, experiências, autores, né? Eu quero agradecer a tua generosidade, porque quando eu escuto, né, um colega falando assim com tanta generosidade, até me emociona. Porque a gente não vê isso, não. E acho que é isso que falta na nossa profissão, compartilhar mais. Alguém mais? Bom dia. Aqui. Primeiro, eu queria agradecer pela sua fala. Eu gostei muito e me deixou muito inquieta. E eu até gostaria de falar justamente dessa inquietação. Na sua fala, me pareceu muito assim, nossa, a nossa prática é totalmente colonizadora. Não tudo, mas assim, muito da nossa, pelo menos a minha formação, eu lembrando, e você falando, jogando essa questão do moderno e colonizador, eu fiquei, gente, a minha formação praticamente inteira foi totalmente colonizadora. E aí, como desconstruir isso? Como a gente poder colocar essas práticas descolonizadoras, mas até na graduação, sabe, desconstruindo isso? Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão do colonizador e a nossa luta mesmo, nossa, agora, para a gente tentar ter um olhar mais crítico sobre isso, né? Obrigada. Mais alguém, gente? Então, o CRP12 ele é uma entidade que faz parte da ULAPSE, né, União Latino-Americana de Psicologia. E a gente debate muito, no âmbito da ULAPSE, essa ideia de uma psicologia descolonizada, né? E de uma psicologia para a América Latina, porque os povos latinos eles se parecem muito, né, nas suas culturas, é interessante de que o Brasil, né, é a maior psicologia do mundo, né? Então a gente constrói saberes, somos organizados em entidades, né? É hora de produzirmos isso dentro da própria psicologia, né? E eu acho que é muito interessante a sua fala, né? Porque esse olhar, né, para os povos tradicionais, quilombolas, de valorização desses saberes, né, também temos que fazer na nossa psicologia, né, de valorização do nosso conhecimento, né, da psicologia brasileira e da psicologia latino-americana. Tem mais uma pergunta Perfeito, aqui. tá. E aí podemos encerrar na fala do nosso colega para o Saulo poder responder e a gente passar para as próximas atividades. Então, bom dia, Saulo, bom dia a todas e todos. Todos esses autores que você andou citando na sua fala, eles nunca me foram passados no meu processo de formação. Eu ainda estou em processo de formação como estudante de psicologia. Eu acho muito interessante a gente ter acesso a essas novas psicologias, essas novas formas de conhecimento e de visão de mundo, né? Da onde eu venho, a gente tem, infelizmente, uma forma de ver a psicologia muito masculinizada, branca, cisgênera e heterossexual e europeia. E tudo isso que foge dessa normatividade é interessante a gente começar a explorar. E eu queria saber se tem algum lugar onde a gente pode ter acesso a mais dessas fontes.
Legal. Vamos lá, então, né? São várias perguntas, algumas se encontram, outras menos. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, ao mesmo tempo tentar contemplar todas as colegas e o colega, né? Então, primeira pergunta sobre a questão que você colocou do tomar o mundo sem tomar o poder, sabe? Mudar o mundo, tá? Assim, eu não li esse texto, então, tipo, eu não li esse livro, eu não tenho como dialogar diretamente a ele. Eu vou dialogar com o que você colocou, tá bom? Então, assim, eu acho difícil a gente não visibilizar, em certa forma, também, o Axel Honneth eu conheço mais, eu estudei ele também e tal. Mas, assim, acho que é uma dificuldade da gente tentar criar um mundo sem esse poder, sabe? O poder colonial está aí, sabe? E eu acho que é difícil a gente não visibilizá-lo, não adentrar diretamente a ele, que os povos, por exemplo, que eu acho que é um momento, nessa sua fala, às vezes eu me senti assim, tá? Vou falar como eu me senti. Me senti como se fosse uma fala de tentar, em certa forma, já requerer esse mundo humano, sem antes passar pelo processo de ter que mostrar quem são esses humanos, quais humanos estão nesse mundo, sabe? Eu acho que esse é um processo importante. Né? Quando chega uma aluna negra e questiona a minha aula, questiona eu ali naquele lugar, né? Por que não está ali uma outra professora negra, estou eu, como nessa mesa? São questões que podiam ter sido colocadas para mim aqui, alguém podia perguntar isso. Né? Em certa forma, até perguntar para questionar mesmo, porque existe uma estrutura hierárquica, racialmente marcada, e de gênero marcada, que faz cada um chegar num lugar diferente, sabe? Infelizmente. A Cida Bento trabalhou isso pra caramba, né, na fala dela na segunda-feira. Então, eu acho difícil a gente não explicitar esse poder. O Alfredo Guimarães, que é o autor que trabalha, é um autor que eu gosto muito para discutir raça e etnia, ele fala que a categoria raça e etnia não deve ser esquecida, ao contrário, ela deve ser vislumbrada e vista, porque, em certa forma, vai demonstrar quem são esses humanos. Eu entendo a tua inquietação, né? O desejo de que a gente pudesse ser, né, ser reconhecidos todos como humanos, mas a questão é que a estrutura a qual a gente está inserido não produz esse tipo de compreensão. E aí, sim, nós vamos ter que tentar, claro. E quando você coloca que os grupos lá dentro também, de certa forma, criam essas hierarquias, sim, eles são produzidos nesse mundo, né? É nesse mundo nós estamos. Eu acho bacana uma fala do... Na verdade, são... entendo. Eu penso mais como se fosse, na verdade, como se fossem relações, produções intersubjetivas que vão estar entrando, entendeu? Entrando, e é bacana quando o Guattari tem uma fala ali que eu gosto, que ele fala assim, que não existe um outro mundo, entendeu? Não existe um outro capital, não existe para além, assim, um outro capital, no sentido assim, um capital que está fora. O mundo do capital é por dentro, entendeu? A gente é forjado dentro dele. E eu acho que essas relações, quando você fala que dentro dos grupos existem também essas produções, com certeza, né? E aí, assim, mas isso não quer dizer que esses grupos não vivem, sabe? Essas relações hierárquicas, que até esse jogo é um jogo bem problemático da gente, eu, enquanto professor, chegar no grupo dos quilombolas e falar, vocês estão entre vocês, eu autorizar uma fala que não é daquele lugar, sabe? Então, acho assim, essa ideia de nós temos que tomar, esses grupos têm que tomar o poder, que eu acho que é um pouco que a última fala que ela colocou, né, da gente visibilizar essa psicologia, tomar também um lugar na psicologia capaz de falar, olha, a psicologia latino-americana e a psicologia brasileira tem um potencial muito grande, produzimos muito, entendeu? Frente a outros lugares, né? E aí valorizar isso, eu acho que esse é um ponto importante. E aí eu acho que é difícil pensar isso na questão de mudar o mundo e não tomar o poder, sabe? Como eu falei, não li esse texto, né? Uhum. Mas perceba que eu entendo assim, entendo o que você está falando, mas perceba que a ideia do lugar de fala, por exemplo, obriga a gente a colocar esses antagonismos, até para eu me reconhecer como sujeito também nessa pluralidade de humanidade, só que um sujeito hegemônico, em certo momento, né? E que, em certa forma, vai, em vários momentos da vida, criando formas de silenciamento, entendeu? É importante, eu acho, que a gente pensar nessas variedades e pensar também no sentido que essa diversidade ela não se expressa em forma de diversidade. Esse é o problema. O encontro nosso, historicamente, nessa memória larga, na Latinoamérica, não foi um encontro de diversidades. Vamos trocar nossos conhecimentos. Não foi. Foi quando vimos o diferente, a gente fez o com o diferente, violentou, entendeu? Então, a diferença não é expressa como diferença, ela é expressa como campo da desigualdade e da violência e da dominação. Então, esse é um ponto que a gente tem que... E aí, sim, eu acho que tem que se explicitar mesmo, sabe? No sentido de a gente tensionar. E aí, eu acho que é um papel, por exemplo, nós, como psicólogos, como professores, como gestores, né? Como tensionar esses lugares. E não ter medo do medo, entendeu? Enfrentar o medo nesse sentido, né? No medo do outro que vai te questionar. Porque me parece que a gente tem medo, né? A Jamila Ribeiro coloca isso. Quando uma pessoa negra em qualquer grupo vai falar alguma coisa sobre o racismo, me parece que ela vai contar um segredo que todo mundo fica... Não sei se já experienciaram isso em alguns lugares de trabalho de vocês. Todo mundo fica, nossa, esperando o que ela vai falar, mas todo mundo sabe o que ela vai falar. É interessante isso. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, fiz a pergunta para a Cida Bento, né? É uma aparição invisível. Está ali, aparece, assusta, no sentido, causa medo,
mas se torna invisível porque talvez a gente não quer enfrentar essas desigualdades humanas presentes, sabe? Acho que é por aí mais ou menos o caminho que eu penso, entendeu? E aí, quando você pergunta de um projeto, aí é uma pergunta bem difícil, né? Qual projeto civilizatório? Eu acho que eu estou construindo junto com os grupos. É o com, daí acho que eu entendo o que você colocou, no sentido do com. É, construindo com os outros, sabe? Esse projeto civilizatório, esse projeto de sociedade, e são vários. A gente chama de projetos de felicidade, que alguns autores também na saúde trabalham, né? Pensar novos projetos de felicidade, quais podem estar presentes e visíveis, né? E não só visíveis, mas objetivados, né? Porque a gente reconhece, mas não objetiva, né? Há uma política de reconhecimento, mas não uma política de recursos, né? Que aí é um outro ponto. Vamos lá, só mais uma pergunta, deixa eu ver, eu anotei aqui para não esquecer de ninguém. Obrigado, né, pela sua fala. Eu acho que, em certa forma, essa coisa que você colocou assim, que eu acho que tem a ver um pouco também com as populações que eu trabalho, sabe? Você vai conversar, às vezes, com um pajé e você não sabe nem que ele é o pajé, sabe? E ele é uma liderança da comunidade, tudo, e está conversando com ele, ele é super, tipo, e você nem sabe que é ele. Aí, quando você vai conversar com os outros, ele é que você acabou de conversar com o pajé, você fala, nossa, e por que ele não falou que ele era, né? Porque já é reconhecido pelos seus pares como, não precisa se apontar nesse sentido, sabe? Então, assim, eu acho que esse campo que é necessário, eu entendo o que você colocou, eu fico feliz por você ter me dado essa fala, foi muito legal, obrigado, viu? E aí, depois tem a ideia da colega, né? Colocou como desconstruir, né? Nós estamos agora, vou só falar o que está acontecendo, né? Daqui eu vou para São Paulo no dia 6, 7, 8 e 9, vai ter um encontro, né? Primeiro encontro da rede de articulação de povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, e luta por território de terreiros e psicologia. É grande o nome, né? Porque é a tentativa de pensar todos esses grupos. E aí nós vamos discutir como que a psicologia se encontra com esses grupos, o que está sendo feito no Brasil. Então, houve encontros regionais, agora vai ter um encontro nacional, que vai ser na Escola da Florestan Fernandes, né, do MST, vai acontecer nesses dias. Então, acho que é mais ou menos nesse caminho, sabe? Dessa desconstrução, né? De tentar encontrar mesmo, sabe? E valorizar esse saber. Acho que é um ponto importante pra caramba. Não só valorizar, mas entrar junto com eles no diálogo. Como eu falei para vocês, eu percebi o rosto de vocês quando eu falei da dona Fátima, do pai Alex. Eu percebi que vocês se inquietaram nessa parte da minha conversa aqui hoje, né? Por que se inquietaram? Porque falaram, nossa, são conhecimentos também, pô. Acho que alguma vez vocês acessaram, são conhecimentos, né? E aí acho que essa é a maior dificuldade nossa. E o colega coloca uma coisa importante, né? Que a nossa formação realmente ainda é uma formação muito difícil. Você também colocou isso, né? Uma formação difícil para fazer esses diálogos, né? Ela é muito psicologia moderna, né? E aquela barrinha que eu quis colocar para vocês, quando tiver moderna, substitui por colonial. É uma psicologia colonial, sabe? Então, assim, mas ao mesmo tempo, acho que a última fala da ULAPS, né? Que você colocou, acho perfeito, cara. Porque, assim, ao mesmo tempo que é moderno, não tem como a gente se descolar totalmente, viu, colega? Assim, Jonas, não tem como a gente pegar e falar assim, vou abandonar tudo isso e começar do zero, sabe? Não é essa a ideia, mas assim, como com isso produzir outros, né? Eu acho que é uma tentativa de desconstrução mesmo desses espaços, tá? E um lugar legal para procurar isso, a maioria dos textos vão estar em espanhol, tá? Mas a biblioteca da Claxo, CLACSO. A biblioteca da Claxo, ela é bem legal porque ela tem vários livros disponíveis de autores latino-americanos e tudo, tipo, tudo free assim, né? Você baixa lá, apertou, baixou, e você pode ler à vontade, com vários autores legais. Depois eu posso te passar alguns textos, assim, algumas coisas que são legais iniciais, assim, que dá para você dar uma entrada, né? Que eu também estou, sinceramente, essas discussões não estou fazendo há muito tempo, não, sabe? Eu fui meio que jogado desse lugar, entendeu? Então, e é bacana isso, como o território nos produz, né? Nos captura, né? A gente acha que a gente escolhe as coisas muito, assim, que vai caminhando, mas, na verdade, as coisas vão nos capturando também, né? Vão nos puxando, sugando, né? Para os lugares. Eu vou parar por aqui por causa do tempo, eu sei que vocês já estão com suas atividades também, mas assim, queria agradecer muito, tá, o acolhimento de vocês, né? Espero que tenha suscitado bastante reflexão para nós, assim, tipo, que a gente consiga sair daqui com a cabeça um pouco fervilhando, assim, pensando nas alternativas. E é claro que não tem um projeto pronto, né? Ainda mais nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Mas a gente tem que começar a traçar um caminho de um projeto de futuro para nós, né? Que já está aí também, mas a gente tem que começar a concretizar mais ele, talvez. Tá bom? Agradeço, muito obrigado.